Olá, pessoal. Espero encontrá-los bem. E na semana passada, na nossa primeira videoaula da disciplina Saúde Ambiental, nós conversamos um pouco sobre os aspectos científicos e tecnológicos sobre os impactos ambientais. Falamos também sobre os modelos assistenciais de saúde e vigilância ambiental. Falamos um pouco sobre a estruturação em saúde e vigilância ambiental e sobre os indicadores em saúde e vigilância ambiental. Na nossa videoaula de hoje, iremos falar um pouco sobre a avaliação ambiental, a avaliação dos riscos à saúde humana e sobre o licenciamento ambiental. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Os objetivos da nossa videoaula de hoje é apresentar a política nacional do meio ambiente, discorrer sobre a importância do licenciamento ambiental, conceituar estudo de impactos ambientais, EIA, e o relatório de impactos ambientais, RIMA, discorrer sobre a avaliação de risco à saúde humana e seu contexto na vigilância ambiental. Na aula passada, nós discutimos sobre o conceito de impacto ambiental, que é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais, entre outros. No Brasil, nós temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que foi instituído pela Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre as práticas, sobre a política nacional do meio ambiente, regulamentada pelo decreto 99.274 de 1990. Quando nós falamos, em impacto ambiental, embora seja um problema mundial e todos os países têm lutado aí para minimizar esses impactos, pensando na melhoria do ambiente para as atividades vitais, para a atividade dos seres vivos, no Brasil não é diferente. Nós temos políticas, que regulamentam essa avaliação do impacto ambiental no nosso país. E uma das políticas é a Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, a Constituição de 1988, que estabelece que o poder público deverá exigir, na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. E nós temos também, como já falado anteriormente, a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi instituída em 1981, que estabelece como seus instrumentos a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental, dentre outros.
E no Brasil, nós temos duas formas de avaliação, que é a avaliação ambiental estratégica, a AE, e o estudo de impacto ambiental, o EIA, que são os projetos. A avaliação ambiental estratégica, não existe uma legislação específica que regulamenta essa avaliação. Entretanto, existe um projeto de lei, o PL número 2072 de 2003, que foi apresentado e ainda está em discussão. E já o estudo do impacto ambiental, ele é regulamentado pela resolução CONAMA 001 de 1986, que estabelece critérios básicos e diretrizes gerais para implementação do estudo de impacto ambiental, e a resolução CONAMA 237 de 1997, que regulamenta, estabelece critérios, responsabilidades e procedimentos utilizados no licenciamento ambiental. Estabelece a sujeição da emissão de licença ambiental ao estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório do impacto sobre o ambiente, empreendimentos e atividades consideradas efetivas para potencialmente causadoras de significativa degradação. Então, os estudos de impacto ambiental, eles são regulamentados, né, por legislações específicas aqui no nosso país. Com relação aos atos do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, nós temos aí as resoluções, as moções, as recomendações e as proposições. As resoluções são aquelas, né, que tratam aí das deliberações vinculadas a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos humanos. São documentos que orientam as atividades, né, de uso sustentável. As moções trata-se de manifestações relacionadas ao meio ambiente. As recomendações são aquelas manifestações relacionadas à implementação de políticas, de programas públicos e normas que vão repercutir diretamente na área ambiental. E as proposições trata-se de matéria ambiental a ser encaminhada ao Conselho de Governo ou às comissões do Senado Federal e à Câmara dos Deputados, também, né, quando diz respeito aí às questões relacionadas ao ambiente. Como eu já falei com vocês, o CONAMA, né, através aí da sua resolução 01 de 86, estabeleceu definições, responsabilidades, critérios básicos e as diretrizes para a avaliação dos impactos ambientais, através, né, dos instrumentos propostos pela Política Nacional do Meio Ambiente. E a partir dessa resolução 01, foi criado o Estatuto de Impactos Ambientais e o Relatório de Impactos Ambientais. Lembrando que o licenciamento ambiental, né, para determinadas atividades, ela vai depender da aprovação prévia do estudo dos impactos ambientais e do relatório de impactos ambientais que devem ser emitidos pelos órgãos competentes. Então, mas antes de continuarmos, é importante a gente saber o que é o licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo responsável por licenciar atividades. Licenciar seria autorizar, né, atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores,
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Então, de acordo com a Associação Internacional de Impactos Ambientais, a avaliação de impactos ambientais é entendida como um processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação dos impactos relevantes de um projeto antes que decisões fundamentais sejam tomadas e compromissos assumidos. E aí eu gostaria de convidá-los a refletir. Qual que é a importância da avaliação dos impactos ambientais? E como que o profissional da área de ciências biológicas pode atuar na avaliação de impactos ambientais? Aqui eu trago para vocês algumas diretrizes da avaliação dos impactos ambientais. A primeira delas é contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto, identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade, definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, ou seja, a área de influência do projeto, e considerar os planos e programas governamentais na área de influência do projeto, propostos e implantação e sua compatibilidade com o empreendimento. Ou seja, a avaliação dos impactos ambientais ela é extremamente importante na perspectiva de avaliar se a qualidade desses impactos, né, que esses empreendimentos vão trazer para o meio ambiente e se os impactos positivos se sobrepõem aos impactos negativos. Então, o estudo de impacto ambiental é um estudo amplo, produzido de forma multidisciplinar. Então, aqui, né, o nosso conhecimento enquanto profissionais das ciências biológicas é capaz de auxiliar nos estudos de impacto ambiental, que são responsáveis por analisar as prováveis consequências ambientais que uma obra ou empreendimento pode gerar no meio ambiente. Esse estudo de impacto ambiental compreende aí um diagnóstico do meio ambiente, né, da área de influência, de onde esses empreendimentos ou essas obras serão desenvolvidas, a fim de mitigar os impactos dessas ações no meio ambiente. Os estudos, eles têm como foco aí os impactos negativos, mas nós sabemos que quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente acaba observando as duas vertentes, tanto os impactos negativos quanto os impactos positivos também, para a gente poder comparar, né, esses impactos e emitir aí um parecer técnico. Já o relatório de impacto ambiental é um relatório com as principais conclusões do estudo de impacto ambiental, envolvendo a interação entre as etapas operacionais do empreendimento e o meio ambiente, e é a partir deste relatório que o órgão competente faz uma análise para aceitar o licenciamento do empreendimento ou do projeto. O relatório de impacto ambiental ele é exigido na fase de obtenção da licença prévia, conforme a legislação vigente. Então, no geral, o documento, né, com o estudo de impacto ambiental deverá conter as informações gerais do empreendimento, a caracterização do empreendimento,
a área de influência, né, a área física, onde a obra ou o empreendimento será executado, o diagnóstico da situação ambiental, incluindo aí, né, o diagnóstico físico, biológico, antrópico e econômico, a análise de impactos ambientais, os impactos positivos e ou negativos, as medidas mitigadoras e os programas de monitoramento. Deve conter também, né, no relatório de impactos ambientais, os objetivos e justificativos do projeto, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, a síntese dos resultados dos estudos diagnósticos ambientais da área de influência do projeto, que contém todos aqueles itens que eu falei no slide anterior, e a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, ora objeto da análise. O relatório deve conter também a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos por parte de quem quer empreender na área e as conclusões e os comentários gerais dos técnicos responsáveis pelo estudo dos impactos ambientais e elaboração dos relatórios de impactos ambientais. Bem, com relação ao conceito de licenciamento ambiental, nós sabemos que tanto o estudo quanto o relatório, eles são essenciais para a autorização, né, para o licenciamento ambiental, que é o procedimento no qual o poder público, representado por órgãos ambientais, nós sabemos que esses órgãos ambientais, eles estão presentes nas 3 esferas do governo, tanto municipal e estadual, quanto na União, que autoriza e acompanha a implantação e a operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Desde 1981, o licenciamento ambiental é uma prática obrigatória no Brasil, né? De responsabilidade do empreendedor, que vai buscar esse licenciamento junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do empreendimento, envolvendo o seu planejamento, bem como a instalação do empreendimento até a sua efetiva operação. No documento de solicitação de licenciamento, o empreendedor deve informar o prazo de validade definido, né, em que o órgão ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas pelo empreendimento, e entre as principais características avaliadas no processo, ressalta-se o potencial de geração de líquidos poluentes, né, incluindo aí o descarte de material, os despejos e efluentes, os resíduos sólidos, as emissões atmosféricas, os ruídos e o potencial risco de explosões e incêndios. E por que se deve fazer um licenciamento de um empreendimento, pessoal? Qual que é a importância de se licenciar um empreendimento? A resposta é simples, né? Porque o licenciamento ambiental é a base estrutural do tratamento das questões ambientais e é através dessa licença que o empreendedor inicia seu contato com o órgão ambiental e passa a conhecer suas obrigações quanto ao adequado controle ambiental de sua atividade. Porque o meio ambiente é nossa casa, é onde habita, né, os seres vivos. Então, qualquer pessoa que deseja empreender dentro do meio ambiente,
é necessário ele assumir os seus compromissos com relação à preservação ambiental no que serve aí às suas atividades. E é importante a gente destacar que a licença ela possui uma lista de restrições e deveres que devem ser seguidas pela empresa que é responsável pelo empreendimento. Aqui eu listei alguns empreendimentos que são obrigados a buscar licenciamento ambiental, né? Nós temos aí diversas atividades, como o parcelamento do solo, distritos e polo industrial. Temos as atividades agropecuárias, extração e tratamento de minerais, a indústria de produtos minerais não metálicos, a indústria metalúrgica, a indústria mecânica, de material elétrico, eletrônico e comunicações, de material de transporte, de madeira, de papel e celulose, de borracha, de couros e peles, indústria química, a indústria de produtos de matéria plástica, a indústria têxtil de vestuário, calçados e artefatos de tecidos, a indústria de produtos alimentares e bebidas, a indústria de fumo, as indústrias diversas, obras civis, serviços de utilidade, transportes, terminais e depósitos, turismo e qualquer atividade de uso, né, de recursos naturais. E aí eu gostaria de convidá-los a refletir e a pensar nos grandes centros, né, onde nós temos aí grandes polos industriais, nós sabemos que a fiscalização ela acaba ocorrendo de uma forma mais efetiva, mais eficiente. E no caso do interior, né, das cidades de interior, como será que anda essa questão do licenciamento ambiental? Será que existem atividades dessas que eu acabei de listar para vocês, onde as pessoas as praticam de forma ilegal? O que vocês acham? Façam um olhar no entorno de vocês. Será se na cidade de vocês existem atividades que são obrigatórias à busca de licenciamento ambiental e que são executadas sem esse licenciamento? Então, o licenciamento ele é de responsabilidade federal, estadual ou municipal, em decorrência da abrangência da resolução CONAMA número 237, sendo que na esfera federal, o IBAMA é o responsável pelo licenciamento das atividades, a esfera estadual licencia as atividades localizadas em seus limites regionais, e na esfera municipal encontram-se os empreendimentos de impacto local a partir da delegação estadual, sendo que a mesma deve ser solicitada junto às secretarias municipais de meio ambiente. Toda vez que a gente fala, né, em licenciamento ambiental, aí nos vem à mente a importância desse licenciamento, sobretudo no que se refere à saúde humana. E no contexto do licenciamento ambiental, é importante a gente avaliar os riscos à saúde humana, né? De tudo aquilo que nós estamos expostos no nosso dia a dia. Então, no contexto ambiental, o risco é uma probabilidade de um evento de ordens ambientais ocorrer, trazendo consequências indesejadas para o meio ambiente, a saúde ou a vida humana. Por isso, a avaliação de riscos ambientais é importante e envolve comunidades e profissionais de diferentes áreas. Logo, torna-se fundamental que os profissionais que atuam na área de saúde avaliem os riscos ambientais no seu território. Aqui eu gostaria de convidá-los a observar essas imagens, né? São imagens aí de reportagens sobre impactos ambientais causados aí pela ação do homem. Então, na primeira do lado
esquerda aí no canto superior da tela, nós temos Força-Tarefa, avalia causas e danos ambientais do acidente com ácido sulfônico em Santa Catarina. Brumadinho, há 5 anos, ocorria um dos maiores desastres, crimes no país. No G1, o maior desastre ambiental do Triângulo, completa 20 anos, relembra em 5 pontos o que ocorreu após trem com produtos químicos descarrilar. E aí uma mais recente, de algo que nós do Vale do Jequitinhonha estamos sofrendo, né? Principalmente o pessoal aí do Médio Jequitinhonha, entre Itaubim, Araçuaí, Itinga, sobre a mineração, né, que ameaça aí a área de proteção ambiental em Araçuaí. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, com base nas matérias apresentadas, será se a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274 de 1990, tem sido efetivo no Brasil? O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre isso, frente às reportagens apresentadas? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês lá no nosso fórum de discussão, né? O Fórum de Discussão 2. E aí eu gostaria de abrir um parêntese aqui na aula para convidá-los a participar mais do fórum. Quanto mais participação ativa no fórum, maior será o nosso conhecimento, maior será a nossa interatividade e a riqueza das informações compartilhadas. Então, eu gostaria de ver, né, a turma participar de forma efetiva no nosso fórum de discussão. Ainda sobre a avaliação do risco, sabemos que muitos profissionais da área de saúde biológicas enfrentam em seus territórios de ação e ou moradia situações como as citadas anteriormente e que esses riscos implicam em grandes perdas para as pessoas, sejam materiais, danos psicológicos e até perda da vida. Por isso, precisamos avaliar esses riscos e mobilizar a sociedade para o seu enfrentamento. Por isso que em alguns momentos da aula e no nosso fórum de discussão, eu peço vocês para avaliar, né, no contexto do local onde vocês vivem, sobre os impactos ambientais no ambiente que podem impactar, né, que podem implicar na vida do ser humano. De acordo com o Ministério da Saúde, a avaliação de risco à saúde humana é uma metodologia utilizada para a identificação dos riscos relacionados aos determinantes ambientais, como a contaminação, seguindo um fluxo organizado e sistemático para minimizar os riscos ambientais. Com isso, avaliar o risco ambiental envolve o processo de coletar e analisar informações sobre o impacto ambiental e então obter uma estimativa das possíveis consequências. Nós temos, né, 4 tipos de metodologias de avaliação de risco à saúde humana. Temos aí a coleta e a avaliação de dados disponíveis, a avaliação de exposição, a avaliação de toxicidade e a caracterização de risco. Na coleta e avaliação de dados disponíveis, consiste aí na reunião e análise de dados sobre o local de estudo, a identificação dos agentes tóxicos, a formulação de modelo conceitual, né, sobre os dados disponíveis com relação aos riscos à saúde humana. Com relação à avaliação de exposição, nós temos a análise da liberação do contaminante, a identificação das populações expostas, a identificação de todas as potenciais vias de exposição,
a estimativa das concentrações de exposição para cada via, a estimativa de dose administrada específica para cada via para contaminantes individuais. Com relação à avaliação de toxicidade, temos aí, né, como metodologia a coleta de informações toxicológicas, qualitativas e quantitativas, a determinação dos valores de toxicidade apropriados para contaminantes individuais. E a caracterização do risco, nós temos aí como metodologias a caracterização potencial de ocorrência de efeitos adversos à saúde, a estimativa de risco de câncer, a estimativa de quociente de risco para efeitos não cancerígenos, a avaliação de incertezas, o resumo das informações sobre a avaliação de potencial risco toxicológico à saúde humana. Aqui nós temos, né, as etapas da avaliação e do gerenciamento de risco. Nós temos aí a primeira etapa é a pesquisa, onde realizamos observações em laboratório e em campo de efeitos adversos à saúde causados por exposições a agentes químicos específicos, onde nós identificamos o perigo, né? Ou seja, o agente no qual as pessoas foram expostas causa efeitos adversos. Aí nós temos também ainda na pesquisa o método de informação e extrapolação da exposição de animais a altas doses para humanos expostos a baixas doses, porque muitos contaminantes, né, muitos agentes, eles são tóxicos não só para os humanos, mas para os animais também. Então, muitas vezes, quando um agente é tóxico para um humano, ele pode não ser para o animal. Da mesma forma, quando aquele agente tóxico, às vezes, em baixas concentrações, pode não ser tóxico para o humano, mas ele pode ser tóxico para o animal. E aí, na etapa de avaliação do risco, a gente avalia a dose-resposta, né? A gente responde aí qual é a relação entre a dose e a incidência de danos em humanos. Na fase de pesquisa ainda, temos as medições de campo, estimativas de exposições e caracterização das populações. No âmbito da avaliação de risco, a gente avalia aí, né, a exposição, que exposição são normalmente experimentadas ou antecipadas sob diferentes condições. E ainda dentro do contexto da avaliação de risco, nós temos a caracterização de risco. Qual é a incidência estimada dos efeitos adversos na população em estudo, né? Vamos responder aí esse questionamento. E aí, dada a avaliação do risco e o gerenciamento do risco, o desenvolvimento das ações regulamentadoras e a avaliação das consequências à saúde pública, à economia e à sociedade e às políticas, é que vão nortear a tomada de decisões. Bem, pessoal, aqui algumas das nossas referências. Eu deixei o material, né, lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. A leitura não é obrigatória, mas é uma leitura recomendada, né? Embora sejam muitos textos, alguns textos extensos, mas eu recomendo fortemente a leitura desses textos, uma vez que eles irão, né, contemplar aí o processo de construção do conhecimento de vocês sobre a avaliação dos impactos ambientais. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos e todas, né, dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês para juntos construirmos conhecimentos, e eu encontro vocês na nossa webinar para conversarmos um pouco mais sobre as questões relacionadas à saúde ambiental. Desejo a todos uma ótima construção de conhecimento e até breve, pessoal!